Hoje é dia 7 do Stark da Luna aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês treinos individuais, tá? Eu vou fazer com o Stark, depois eu vou fazer um vídeo mostrando com a Luna. Nada mais são do que treinos de lembretes e refresco, assim, dos comandos com o colar, tá? Então aí tem o place com o colar, o vir pra mim com o colar, que é o recall, e o deita no chão também com o colar, tá? O que é importante isso aí? A gente trabalhar a impulsividade do cachorro e a tensão dele. Esses treinos simples num espaço pequeno parecem bobagem, mas na verdade eles são treinos importantes quando a gente lida com cães mais impulsivos, que são cachorros que têm mais dificuldade de dar uma atenção não dividida para alguém em alguma situação. Então, a gente traz elementos de distração ao longo do treino, justamente para você manter a atenção do cachorro em você e para você provar o cachorro durante esse período, né, de treino. Então, você quer provar que o cachorro sabe isso e você quer provar que ele vai priorizar você, independente do que acontece ao redor dele numa sessão de treino. Então eu vou trazer para o Stark esse conguinho rosa, que é um brinquedinho dele que ele gosta muito. Normalmente é um brinquedo que deixa ele muito agitado. Então o conguinho agora aí nada mais é do que uma distração no treino. E eu quero que ele continue fazendo o circuito de treino comigo, independente do Kong. Então ele tem que ignorar o conguinho no chão, vir para mim, do place para mim quando eu chamo, continuar deitado quando eu peço para ele continuar deitado, tá? Independente do Kong estar se movendo ou não. Então eu vou trazer inclusive depois até a Lucy no meio como uma segunda distração. Mas tá vendo, eu jogo o Kong para um lado, jogo o Kong para o outro, ele não pode sair do lugar e ele tem que se manter nos treinos. Então de vez em quando eu trago ele do deita no chão para o place e repito o mesmo processo do place para o deita no chão. Super importante esse treino para o Stark, por ele ser um cachorro mais agitado, mais impulsivo. Esses elementos de movimentação rápida sempre chamaram muita atenção dele. E isso sempre foi um dos gatilhos dele que fazem com que eventualmente ele exploda ou vá para cima da Luna, né? Então é super importante ele aprender a lidar com isso. Existe um momento de brincar, existe um momento de respeitar um objeto no chão. Treinos para controle de impulso, a gente usa muito esse termo, mas se você trouxer isso para a realidade, é isso que eles são, tá? Traga elementos que despertam impulsividade ou uma resposta mais impulsiva do seu cachorro e peçam o que você e façam do treino uma coisa não negociável. Então, no caso aí, eu deita, tá? Eu tô fazendo muito voltas ao redor dele, andando ao redor dele, sapateando ao redor dele, reforçando o deita. E muita gente às vezes tem cães que sabem deitar, mas não sabem se manter deitados quando coisas diferentes acontecem ao redor dele. Então, eu estou transitando ao redor dele, eu passo por cima dele, eu danço ao redor dele, tudo isso é para a gente reforçar esse deita, tá? Lembre que no mundo real, um monte de coisas vão acontecer ao redor do cachorro quando ele estiver deitado com você em algum lugar. E ele tem que saber que se você pedir o deita, ele tem que se manter deitado. Então, às vezes que ele erra são importantes para a gente corrigir, e é isso que vai fazer com que ele entenda o que ele vai ter que fazer numa situação real no futuro, tá? Tô reforçando mais o recall com ele no tom, que é uma coisa que eu percebi que ele não tem praticado muito, então eu tô reforçando isso bastante. Então, muitas vezes aí essas variações onde vocês veem ele se perder é porque às vezes eu chamo ele de um ponto do chão para outro ponto no chão para mim, que nada mais é do que um recallzinho, tá? E às vezes ele tende a querer sempre voltar pro place. Então é importante a gente variar nos treinos de um ponto para o outro, porque senão o cachorro fica bom no place em particular, na plataforma, mas quando você pede para ele deitar no chão ou para ele vir de um ponto do chão para outro ponto que é você, às vezes o cachorro se confunde. Então, nada mais é do que um exercício de relevância, de tolerância e de controle de impulso. Parece uma coisa bem simples, mas, por exemplo, hoje é um dia de chuva, que a gente não saiu. Esses últimos 2 dias choveram bastante. Então, eu tenho trabalhado isso dentro de casa com eles, tá? Saber ficar deitado, tá vendo? Agora eu trouxe a Lucy para o ambiente. Saber ficar deitado enquanto coisas acontecem ao redor deles são importantes. Isso é fundamental, uma habilidade importante, principalmente quando a gente fala de universo social, tá? Mas dentro de casa, para quem tem 2 ou mais cães, isso é super importante. Para você ter um cachorro quieto, numa posição específica, enquanto de repente você dá um pouco mais de liberdade para um outro cachorro. Então, continuo me movimentando, joguei o Kong algumas vezes a mais, a Lucy tá aí no ambiente, a Kika tá aí na esteira. E o que é que ele tem que fazer? Me dar 100% da atenção dele. Seja porque eu pedi para ele deitar no chão, seja porque eu pedi para ele voltar para mim, seja porque eu pedi para ele ir pro place. Então, o que é mais importante aí? Eu sou mais importante do que a Lucy, do que o Kong, do que a Kika, do que qualquer outra coisa que acontece ao redor dele, tá? Muito, mas muito importante mesmo trabalhar isso. Vocês não precisam de um espaço muito grande. A sala da sua casa, como vocês estão me vendo aí, é o suficiente, tá? Então, é só você mover o cachorro do ponto A para o ponto B, para o ponto C, e assim vai.
e sempre pedindo uma resposta mais clara dele do que ele tem que fazer. Então aí é o recall, tá vendo, do place para mim, eu chamo ele para mim, ele tem que vir para mim e deitar. Depois daí eu ponho ele de volta no place, é a mesma coisa, e eu vou fazer algumas repetições mais nessa parte do circuito, que é a parte que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, e assim a gente vai até finalizar o exercício. Então, não são sessões muito longas, eu adiantei o vídeo aí para vocês, mas é mais ou menos uns 20 minutos que dá uma sessão dessa. Terminou essa sessão, água, banheiro e volta para a caixa para descansar mais um pouquinho, tá? Então a gente vai empilhando experiências e conservando assim o cachorro dentro do processo de aprendizado necessário, tá bom? É isso aí, gente. Vamos que vamos.